Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcos. Nós vamos começar a estudar esse assunto que envolve a radiciação. São as raízes, né? Raízes quadradas, raízes cúbicas e as propriedades que envolvem ela. Então, para a gente começar esse tema, a gente tem que lembrar o que é cada uma dessas coisas que aparece aí, né? Dentro da raiz, no índice, né? Então, a gente vai perceber que cada uma tem uma função, certo? O N vai representar sempre o valor do índice da raiz. Então, ela pode ser, pode não ter índice, né? Que significa que o índice vale 2, quando não aparece ali nada, significa que vale 2. Quando o n vale 3, é raiz cúbica. Quando o n vale 4, é raiz quarta, e assim por diante. O radical, que é o próprio símbolo da raiz, né? O que está dentro da raiz chama radicando, que é o nosso número do qual a gente vai tirar a raiz, e o x, que é o próprio resultado da raiz. Tudo bem? Então, essa primeira parte é só identificar quais são os componentes da raiz. Agora a gente vai saber aqui, ó, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode quando se trata do tema de raiz quadrada ou raiz cúbica, etc. Se o n for par, a não pode ser negativo. Então, vamos ver aqui, ó, tá falando que se esse n aqui, se ele for par, não podemos ter esse número aqui negativo, certo? E a gente já vai ver por que aqui embaixo, ó. Porque não vai fazer parte do conjunto dos números reais. Observa aqui essa raiz, ó. Você tem que, para tirar a raiz quadrada do 9, seria o 3, né? Porque 3 vezes 3 dá 9. Porém, não existe nenhum número, nem o 3 e nem o menos 3, que você multiplique por ele mesmo e dá menos 9. Não dá para ser negativo. Então, quando você tem um índice par aqui, o cara daqui de dentro não tem como ser negativo. Senão, não existe. Esse símbolo aqui significa não pertence ao conjunto dos números reais. Vamos ver quando o n for ímpar. Então, repara aqui, ó, que no índice aqui nós temos o índice 3. O índice está ímpar. Então, observa que agora a gente pode ter um número negativo dentro da raiz. Por quê? Porque eu sei que menos 3 elevado ao cubo é igual a menos 27. O que é menos 3 elevado ao cubo mesmo? É só fazer a potência, né? Menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Você vai chegar no resultado menos 27. Então, para essa primeira parte da aula, era só para compreender que se você tem o índice par, o número que está dentro, o nosso radicando, não pode ser negativo. Se o seu índice for ímpar, ele pode ser ou positivo ou negativo, não vai ter restrição. Beleza? Então, por enquanto é isso. Vamos ver uns exemplos. Pessoal, vamos ver esse exemplo agora. Então, é o primeiro exemplo aí, raiz quadrada, quando não tem índice aqui, ó, quando não tem é 2, né? Lembra disso? Então, a gente chama de raiz quadrada de 576. Como faz para calcular a raiz quadrada de um número grande, assim, que a gente não sabe exatamente de cabeça? Você pode pegar o número e vai fazer o que a gente chama de fatoração. Então, como que fatora um número? Fatorar é você separar o número em fatores primos. Então, a gente tem que lembrar quais são os números primos para a gente poder fazer a fatoração. Então, a gente sabe que o primeiro número primo que a gente conhece é o número 2, e a gente vai usar ele porque o final aqui é par, então a gente consegue dividir por 2. Quando você faz 576 dividido por 2, você vai ter o resultado 500 por 2 dá 250 e 76 dividido por 2 dá 38. Então, 250 mais 38 dá 288. Dividido por 2 novamente, porque terminou em par de novo. Divide tudo por 2, né? 8 por 2, 4. 8 por 2, 4. 2 por 2, 1. Chegamos em 144. Ainda é par, continua por 2. Dá 72. Divide por 2. O número vai ficando menor, vai ficando mais fácil de dividir por 2. E aí você encontra o 18 por 2. Você vai chegar no 9. Opa, agora não é mais par. O que eu faço?
Eu vou para o próximo número primo. Quem é o próximo número primo? É o 3. O 9 está na tabuada do 3, então dá para dividir por 3. 9 dividido por 3 dá 3. E, por fim, 3 dividido por 3 dá 1. Quando você chega no 1 aqui embaixo, acabou a sua fatoração. Aí você vai só analisar quais os fatores que você encontrou aqui para fazer o agrupamento. Lembrando que como a raiz é uma raiz quadrada, índice 2, você vai sempre agrupar os parzinhos de 2 em 2. Então, aqui nós temos um agrupamento, aqui um segundo agrupamento, aqui um terceiro agrupamento e aqui um quarto agrupamento. Então, isso quer dizer o quê? Que esse número aqui, ó, 576, ele é a mesma coisa de escrever 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado de novo e 2 ao quadrado e 3 ao quadrado, né? Perdão. Então repara aí que você tem essa multiplicação. Se eu multiplicar tudo isso, vai dar 576. Tudo bem? Então e agora? Como é que a gente faz então para saber a raiz quadrada? Se eu sei que a raiz quadrada vai ser 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado e 3 ao quadrado, agora basta eu cancelar quando você tem índice 2, que é o índice da sua raiz, e potência de 2 aqui dentro, olha só, cancela, 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 cancela e tira o número para fora. Então vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Resultado dessa multiplicação vai ser a raiz quadrada do 576. Vamos lá. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 3 dá 24. Então, você encontrou a raiz quadrada do 576. Por que que a raiz quadrada dele é 24? Porque 24 vezes 24 dá 576. Fala pessoal, vamos ver esse segundo exemplo agora. Agora a gente não está mais falando da raiz quadrada, a gente está falando da raiz cúbica. Qual que é a diferença? A diferença é que agora o número que está aqui dentro, eu vou ter que descobrir quem é o número que multiplica por ele mesmo 3 vezes para dar esse 216. Então vamos fazer a fatoração, né? Sempre o processo é o mesmo. Para encontrar, seja raiz quadrada, cúbica, quarta, não importa. Sempre vai ser o processo de fatoração aí que te dá segurança e garantia. Claro que se você é bom de estimativa, né, você vai chegar num número mais rápido do que através do processo de fatoração. Mas isso aí leva prática, leva tempo. Precisa primeiro aprender a fazer os processos de fatoração para depois começar a fazer as coisas com mais agilidade. Então, raiz quadrada, fatoração de 216, como é que a gente vai fazer? Novamente, os fatores primos, o primeiro é o 2, já que é par, a gente sabe que dá para dividir por 2, e a gente sabe que o resultado dessa conta é 108, que também termina em par, logo também dá para dividir por 2, o resultado vai ser 54. Novamente acabou em par, então novamente por 2 vai dar 27. Opa, agora deu ímpar. Quem é o próximo número primo que tem o 27 na tabuada? É o 3, né? Porque 3 vezes 9 dá 27. Então, 27 dividido por 3 dá 9. E aí, 9 dividido por 3 dá 3. E 3 dividido por 3 dá 1. Logo, você encontrou a fatoração do número 216. Como a gente está falando agora de raiz cúbica e não de raiz quadrada, a gente vai agrupar aqui de 3 em 3, porque o índice da raiz é 3. Ó. Então, vamos lá. Lembra que sempre tem que ser 3 números iguais, certo? Se não dá para formar 3 grupinhos com 3, é porque vai dar uma raiz que não é exata, uma raiz que vai sobrar alguma coisa, certo? Vamos lá, então. Aqui, então, a gente pode escrever essa potência como 2 elevado ao cubo. E aqui, 3 elevado ao cubo. Ou seja, eu sei que a fatoração do meu 216 vai ser 2 elevado ao cubo
vezes 3 elevado ao cubo. Só que a gente já aprendeu pela potência, pela propriedade de potência, que quando o expoente é o mesmo, a gente pode multiplicar as bases e manter o expoente. Ou seja, 2 vezes 3 dá 6, o expoente permanece. Então, eu posso escrever dessa forma. Ou seja, voltando aqui para a nossa raiz cúbica, você vai ter 6 ao cubo aqui dentro. E como a raiz é cúbica, você vai cancelar o índice com o expoente, né, com a potência. E quem sai da raiz é o 6. Ou seja, a raiz quadrada do 216 é o 6. Raiz cúbica, né? Falei errado. Por quê? Porque 6 vezes 6 vezes 6, ou seja, o 6 está multiplicando por ele 3 fatores, vai dar 216. Por isso a gente fala que ele é a raiz cúbica do 216. Isso aí, pessoal. Vamos lá para o nosso terceiro exemplo. Então, observa aí que você tem uma raiz que agora é chamada de raiz sexta, o índice é 6, de 4.096. Como é que você faz? Novamente, leva ela para fatoração. Então, vamos começar a fatorar. Observa que o número que está lá dentro é par. Vamos dividir por 2. Continua sendo par, continua dividindo por 2. Novamente, par. Enquanto for par, você vai dividindo por 2. Cento e 28 por 2. 64 por 2, 32 por 2, e aí depois vai ficando mais fácil, né? Vai diminuindo o tamanho do número, 16 por 2, que dá 8, 8 por 2 dá 4, 4 por 2 dá 2, e 2 por 2 dá 1. Chegamos ao final da fatoração, essa foi bem longa, né? Vamos ver então qual é o agrupamento que a gente precisa fazer. A gente tem que a raiz sexta. Portanto, os agrupamentos têm que ser de 6 em 6, com o mesmo fator. Então, vamos contar aqui. 3, 4, 5, 6. Então, esse é o primeiro grupo. E aí tem que sobrar 6 no outro também, senão a raiz não vai ser exata. 6 no outro grupo. Então, você reparou que vai ficar 2 elevado a 6, 2 elevado a 6. Ou seja, esse número vai ser 2 elevado a 6 vezes 2 elevado a 6. Repara que se o expoente é o mesmo, a gente pode multiplicar a base. Então, vai ficar 4 elevado a 6. Voltando para cá, então, nós ficamos com raiz sexta de 4 elevado a 6. Lembra que quando você tem o expoente igual ao índice, você pode cancelar e tirar o número para fora da raiz. Ou seja, a raiz sexta de 4.096 é 4. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu pegar 6 fatores de 4, ou seja, 4 vezes 4 vezes 4, 6 vezes, ele vai dar o 4.096. Beleza? Então, fechou o nosso terceiro exemplo. Pessoal, vamos para o exemplo número 4. Observa que aqui nós temos uma expressão para resolver que é x vezes 2y. Ele está perguntando o valor dessa expressão. E ele te dá os seguintes dados. O x vale raiz quinta de 32 e o y vale raiz quarta de 81. Então, primeiro a gente vai calcular, né, a raiz quinta de 32 para encontrar o valor do x e a raiz quarta de 81 para encontrar o valor do y. Então, vamos lá. Para o x, nós vamos pegar o 32 e vamos fatorar. O 32 dá para dividir por 2, que dá 16, por 2, que dá 8, por 2, 4, por 2, 2 e por 2, 1.
chegamos no final da fatoração. Como a gente tem aqui 5 no índice, o grupo que eu tenho que fazer de faturação é um grupo com 5. Então, deu exatamente 2 elevado à quinta. Ou seja, a raiz quinta do 32 vai ser a mesma coisa de escrever raiz quinta de 2 elevado a 5. Então, eu vou colocar aqui embaixo. Ó. Raiz quinta de 2 elevado a 5, que é a representação em formato de potência do número 32. Só que, como a gente já aprendeu, quando você tem o índice da raiz igual à potência, você cancela e tira o resultado para fora. Então, você descobriu o valor do x, né? Então, eu posso até escrever assim, ó, x é igual a 2. Já descobrimos o valor do x. Vamos colocar aqui em cima, ó, o lugar do 2 aqui, para lembrar que o x vale 2. Agora, a gente vai para o y. Vai fazer a mesma coisa para o y. Vamos fazer a fatoração. Pega o 81 e fatora. E já começou com ímpar. Então, não podemos começar com 2 aqui na divisão, né? Começamos com 3. Porque o 81, ele é um múltiplo do 3. Vamos lá. Essa divisão dá 27. Que também dá para dividir por 3 e dá 9. Dividindo por 3 dá 3. E por 3 novamente dá 1. Chegamos no final da fatoração. Então, repara que a gente teve aqui 4 fatores de 3. E como o índice da nossa raiz é 4, o agrupamento tem que ser mesmo com 4 fatores. Ou seja, como que a gente pode escrever o nosso y agora? O y vai ser quem? Ele vai ser a raiz quarta de quem? Do 3 elevado a 4, que é a fatoração que você acabou de encontrar ali em cima. E aí, a gente sabe que se o índice é igual à potência, cancela e tira o número para fora. Ou seja, o y vale 3. Então, substituindo aqui na nossa equação, como é que vai ficar? Vai ficar 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3 dá 12. Então, encontramos o valor da nossa questão 4 aí. Pessoal, vamos lá para o quinto e último exemplo. Essa pequena conta que a gente tem aqui parece difícil, né? Mas se a gente aplicar as propriedades da potência e lembrar como que a gente fez nos exemplos passados, a raiz quadrada, a raiz cúbica dos números, a gente faz isso com tranquilidade, tá? Não precisa se assustar pelo tamanho da conta. É só lembrar das propriedades e aplicar que dá tudo certo. Então, repara aqui, ó, o 16 elevado a meio é a mesma coisa de escrever o 16 dentro da raiz. O cara que está em cima, ele vai virar expoente aqui dentro. E o cara que está embaixo, que é o 2, ele vai virar índice. Para todos os outros números, você vai fazer esse processo. Então, vamos lá. O 27 vem para dentro da raiz. O 1 vem como expoente dele. E o 3 vem como índice da raiz. Vira raiz cúbica de 27. Esse aqui já está no formato de raiz, então basta copiá-lo. Copiou. Agora vamos para a parte de baixo. O 64 dentro da elevado a 1/3, né? Ele vai para dentro da raiz. O índice, que é 3, vem para fora. E o 1, que é o de cima, vem para dentro da raiz. E agora o último, que é o 32. 32 vem para dentro da raiz. Aqui eu coloquei errado, desculpa, porque é 5. Então, aqui vira 5, aqui embaixo, e aqui vira 1. Agora que você já tem todas as raízes aí, é só resolver uma por uma, né? Então, raiz quadrada de 16 é 4. Raiz cúbica de 27 é 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 vezes 3 dá 27.
Raiz quarta de 256. Opa, essa é um pouquinho grande. Se você quiser, você faz a fatoração dela, né? Sempre deixa no caderno os seus rascunhos, as suas continhas. É sempre bom você ter para lembrar depois, quando você estiver estudando, qual foi o processo que você fez. Então, estou fatorando ele aqui, ó, dividindo tudo por 2. E aí você observa que tem 8 fatores de 2 aqui, certo? Só que como a raiz é quarta, né? Então aqui a gente vai fazer o quê? Vai agrupar de 4 em 4. E aí nós ficamos com 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 4. Isso daqui dá o quê? Mesma coisa que multiplicar as bases e manter o expoente. Então, 4 elevado a 4. Como a gente sabe que o 4 aqui da potência é o mesmo 4 da minha raiz aqui, ó, da raiz quarta, eu posso cancelar. E aí eu sei que o número que sobra é o 4, ou seja, a raiz quarta de 256 é 4. Agora vamos para a parte de baixo. Na parte de baixo você tem raiz cúbica de 64. Então vamos lá. Agora você tem a fatoração do 64 para fazer. Mas repara que dentro da fatoração do 256 você já tem a fatoração do 64. Está aqui, ó. Quantos fatores você tem? 2, 3, 4, 5, 6. Então, repara o seguinte. Se eu fizer 1, 2, 3 grupinhos, né? Você consegue identificar que a raiz cúbica do 64 vai dar 4. Por quê? Porque 4 vezes 4 vezes 4 chega no 64. Por último, você tem a raiz quinta do 32. Se você fatorar o 32, você vai chegar em 2 elevado à quinta potência. Então, a raiz quinta do 32 é 2. Por fim, você chegou nesses números, né? E aí fica fácil de resolver. O 4 em cima cancela com o 4 de baixo. Agora, o que sobrou, multiplica e depois divide por 2. 4 vezes 3, 12. 12 dividido por 2, 6. Beleza? Então, chegamos aí no final dos nossos exemplos. Espero que tenham entendido. Caso tenha alguma dificuldade, procurem por mim, pelo professor. Mandem mensagem, tirem suas dúvidas. Um abraço e até mais.